Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais importante, mais relevante na área de RH para você que trabalha com gestão de pessoas. Este é o nosso ponto de encontro para a gente começar a semana bem. Toda segunda-feira cedinho tem episódio novo na área, portanto, eu já deixo a dica aqui para você seguir o nosso podcast ou assinar o feed do podcast no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed aí do nosso podcast ou se inscrever, dependendo da ferramenta. Nosso tema de hoje é um tema bom demais, a gente vai falar sobre a semana de trabalho de 4 dias. Essa ideia que está rondando o RH já há um bom tempo, será que ela é viável, é execuível, faz sentido? Ou é só uma questão de preguicinha mesmo, para a gente deixar aquela sexta-feira livre para não trabalharmos na sexta-feira? A gente vai falar bastante sobre isso e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Lucas Freire. Ele é psicólogo organizacional e especialista em felicidade no trabalho. Lucas, super obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui participando com a gente hoje. Olá, Daniel, eu que agradeço. A gente vai falar de um tema tão importante. Acho que vivemos uma revolução e precisamos convidar as pessoas a estarem com a gente nessa revolução. Vai ser um prazer esse bate-papo. Maravilha, privilégio é todo nosso, Lucas. E quem participa também com a gente é a Gabriela Ferigato, que é a editora do RH para você. E aí, Gabi, tudo bem por aí? Tudo bem, Lucas. Muito legal esse tema, quentíssimo. A gente já fez algumas matérias sobre ele no portal RH para você, então vale demais falar sobre isso. E aí, galera, vocês estão afim de trabalhar só entre aspas, 4 dias por semana? E isso faz sentido no negócio, na empresa de vocês? Eu quero começar a nossa conversa perguntando para o Lucas, da onde surge essa ideia, Lucas, para a gente dar uma contextualizada na nossa audiência e se ela é execuível, se ela é viável para as empresas brasileiras e como, de alguma forma, o RH tem direito. Qual é o papel do RH nisso tudo, Lucas? Cara, pergunta maravilhosa. Não existe uma resposta simples, porque são vários fatores que vão influenciar essa resposta. A gente tem aí, ao longo do tempo, já visto uma redução gradual da jornada de trabalho de uma maneira geral. Então, a gente começou lá na primeira Revolução Industrial com uma média de jornada muito elevada, 70 horas, e a gente sabe que nada disso é saudável, a gente precisa ter uma vida integral. O que acontece hoje é que hoje nós temos a tempestade perfeita, ou seja, vários fatores sociais, culturais, gerenciais estão influenciando a provocação da gente reduzir jornada. Então a gente tem hoje a sociedade cobrando das instituições, temos uma vida mais leve, construir mais bem-estar. Mas você fez uma pergunta muito ampla, Daniel, porque você colocou um tempero especial aí. E o Brasil? Qual é a parte do Brasil nessa história? Eu acho que precisa existir também uma maturidade social para a gente se abrir para questões como essa. O meu medo, e aí já adiantando talvez alguns pontos do nosso debate, é que o Brasil use esse dia extra para um aumento de jornada e não a diminuição, para que as pessoas componham suas estruturas econômicas, de remuneração, porque a ideia da jornada de trabalho reduzida é a gente manter produtividade e a gente ter um dia para cuidar de outras esferas da vida. Eu costumo dizer para a gente apertar o play da vida, para a gente ter uma vida mais, digamos assim, mais produtiva no sentido da prosperidade geral e não apenas da relação com o trabalho. Então o meu receio é que esse dia seja usado como mais um dia de ganho financeiro para as pessoas. Vou trabalhar com outra coisa, né? O que talvez seja o tempero brasileiro dado o nosso abismo social. Então é importante a gente frisar que esse debate é legal pra caramba, mas a gente tem que entender o cenário Brasil para a gente debater sobre isso. Não, Perfeito. E além de entender o cenário, a empresa entender do negócio dela. Porque, assim,
eu vou adotar a semana de 4 dias. Será que a primeira pergunta que ela tem que fazer é por que que eu vou adotar esse modelo? É para mim? Faz sentido para mim? Ou eu consigo trabalhar o bem-estar, a flexibilidade de outra forma? Ou eu já faço esse pulo aí para 4 dias? Será que, então, Lucas, a minha pergunta essa é a pergunta-chave que a organização deve fazer antes de adotar, de fato, uma semana de 4 dias? Ou antes ela tem que ir vendo se é para ela, se ela consegue ir por outro caminho, fazendo um teste antes, né? Ou dar esse salto lá. Às vezes o pessoal vai na moda, né? Ah, o pessoal tá adotando, vou adotar também, mas funciona? Perfeito, Gabi. Eu acho que tem muita empresa que precisa fazer um dever de casa mais profundo antes, né? Antes da gente surfar aí nessa onda, a gente precisa entender, por exemplo, será que as minhas estruturas, principalmente nos modelos gerenciais em liderança, não são estruturas tóxicas, não são estruturas que promovem adoecimento? Será que a gente não precisa pensar um pouco a jornada da experiência do funcionário no meu negócio? Será que tudo isso não vai aumentar os recursos para fazer com que as pessoas lidem melhor com o estresse? A grande questão para mim é o volume e o manejo do estresse ocupacional. Se a gente primeiro pensar em oferecer mais recursos para as pessoas lidarem com o estresse, esse já é um grande passo. Não existe trabalho sem estresse. O que existe é que muitas vezes nós associamos trabalhos a cargas de sofrimento que não precisariam estar ali. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Talvez o primeiro convite seja, olha, será que a gente não pode construir mais leveza dentro do nosso ambiente? E lembrando que leveza não é colocar um tobogã dentro da empresa, é a gente pensar processos, estrutura e também entender que o ser humano é um ser integral. É engraçado porque é irônico, na verdade, não engraçado, que muitas vezes quando tem alguém que se diverte no trabalho, as pessoas puxam para baixo. É quase que proibitivo essa leveza dentro do dia a dia de trabalho. Eu vejo muitos exemplos de pessoas que constroem essa leveza e são criticados por colegas, são diminuídos pela empresa, ou muitas vezes o líder que olha, se você está tendo leveza no trabalho, tem alguma coisa errada, suas metas estão frágeis, imagine aí, né? Então, com certeza, Gabi, tem um trabalho interno muito sério para ser feito antes e um trabalho muitas vezes que precisa ser liderado, capitaneado e provocado pelos profissionais de RH. Lembrando que RH também precisa ser ressignificado, né? Relações humanas e não tratar as pessoas como insumos, como recursos no trabalho, né? E sim como aqueles que vão produzir essa riqueza e também o bem-estar no dia a dia. Lucas, você como especialista em felicidade no trabalho, eu queria que você respondesse. Trabalhar menos gera mais felicidade? Olha só, É uma ligação direta que existe? vamos começar por partes. Primeiro que felicidade no trabalho é um conceito arbitrário. Felicidade é do individual, é de cada um. A gente usa isso muito para servir como um label, Claro. uma marca para as pessoas prestarem atenção. Mas felicidade é jornada, não é encontro. Então, se eu tenho uma jornada reduzida, mas essa experiência que eu tenho, ela tem cargas de sofrimento muito grande, ela não produz significado, ela não me coloca no estado de flow, então você vai ver aquele cenário em que as pessoas estão lá contando cada segundo pode durar uma eternidade. Então não importa se a jornada é maior ou menor, o que importa é como essa jornada é vivida. Eu posso muitas vezes estar trabalhando horas a fio, mas aquelas horas vão produzir um bem-estar muito grande. O esforço vale a pena, o esforço produz sentido. Um alpinista que escala uma montanha, ele vai chegar muito cansado no final, mas ele pode escalar essa montanha carregando pesos e correntes que não poderiam e não deveriam estar ali. Eu acho que esse é o segredo, sabe, Daniel? A gente não precisa debater só a redução de jornada de trabalho. A gente precisa debater o bem-estar no trabalho, que é uma questão muito mais ampla e muito mais profunda e que exige também uma maturidade do indivíduo, das instituições e da sociedade. A gente vê, por exemplo, um caso muito interessante que foi feito na Inglaterra. A Inglaterra já começou a adotar esses modelos de jornada reduzida. Para eles, a maturidade social daquele momento fez com que muitas pessoas aproveitassem esse tempo, esse sextou a mais, como um tempo de produção, de leveza, de conexão consigo mesmo. A grande pergunta aí é: será que faríamos isso aqui no Brasil? Será que a gente está pronto para esse debate?
Não sei. Eu sei que muitas pessoas trabalham para ter tempo livre, mas às vezes é o que a gente faz do tempo livre que pode dar um indicador se a gente está gerando mais ou menos bem-estar. Lucas, eu até queria retomar algo que você disse no começo, daquela sua preocupação, né? Das empresas que podem adotar os 4 dias, que isso se transforme, por exemplo, numa possível sobrecarga. Então tá, a empresa adotou 4 dias, mas nesses 4 dias as pessoas estão tensas, porque um dia a menos vai fazer falta na produção, aí elas não vão sentir que aquilo é para leveza, vão sentir que nesses 4 dias elas têm que produzir mais, entregar mais e não vão dar conta. Então, assim, a gente já falou, né, que tem que ter todo um trabalho, maturidade, mas para as empresas que possam fazer esse trabalho prévio de entendimento e queiram adotar 4 dias, como que funciona, né, esse equilíbrio? Como encontrar, na verdade, o equilíbrio entre produtividade e flexibilidade? Porque imagino também que essa semana de 4 dias precisa também ter uma flexibilidade e uma confiança da empresa com os colaboradores, né? Não é aquela ideia de comando e controle. Se ela está adotando, ela precisa entender que as pessoas, né, vão ter sua carga, né, suas entregas. Como que equilibrar tudo isso? Perfeito. Eu ouso dizer que você citou talvez um dos aspectos mais importantes do momento que a gente vive. Saímos de um modelo gerencial de comando e controle para um modelo de produção de autonomia. Mas isso precisa Verdade. vir com vários combinados associados. Então, a gente vai diminuir a jornada, mas o desafio é como é que eu diminuo a jornada mantendo produtividade. É isso que a gente viu no caso lá na Inglaterra. Eles precisavam manter a produtividade com uma redução de jornada. Isso faz com que a organização se redesenhe e os indivíduos também se comprometam e tenham a possibilidade de entrar mais em estados de concentração. Possivelmente, sem dúvida, Gabi, isso vai aumentar a carga de estresse desses indivíduos. Porque, olha, o que eu fazia antes em 5 dias, eu terei que fazer em 4. Se isso não for muito bem construído e desenhado, tem sim um potencial de possivelmente abrir margem para o aumento das cargas de burnout que a gente já vê bastante, com bastante força, principalmente no nosso país. As pessoas vão tentar produzir mais, tendo menos espaço para descompressão, para descomprimir, para poder manejar os recursos do estresse. Isso pode ser potencialmente adoecedor. Aí a gente teria essa sexta-feira como o momento de recuperação dos indivíduos e não um momento para que ele Exatamente. pudesse cuidar de outras esferas da vida. Sim. Mas para isso, a gente precisa, de fato, amadurecer a instituição e também o indivíduo, né, que vai ter que entender um pouco como o arranjo e a distribuição do seu trabalho pode ser mais produtiva. Isso com certeza vai levar tempo. No caso lá da Inglaterra que a gente viu já operando, isso levou uma certa curva de aprendizagem, tanto para os líderes, para as instituições como para as pessoas. Como é que eu me torno mais produtivo? Eu preciso rever alguns métodos de trabalho, adquirir mais tecnologia. Eu acho que tudo isso é um terreno propício, sim, a gente deve testar, sabendo que existe uma curva de aprendizagem e de adaptação para isso. Eu vejo com bons olhos, sabe? Eu vejo com muito bons olhos, e é claro, os bons olhos têm que vir com criticidade. A gente tem que ser crítico, entender quais são os prós e contras, pensar um pouquinho sobre os impactos que podem gerar, mas eu acho que dá passando pela fase de aprendizagem, dá para a gente ter ganhos muito significativos. Lembrando que isso também não se adapta a todos os tipos de trabalho. A gente vê indústrias que funcionam 24/7. Então, elas vão ter que ter um trabalho acontecendo o tempo inteiro. Então, tem que pensar se o seu negócio também comporta essa lógica. Ô Lucas, você falou lá no comecinho também sobre as condições atuais dadas, né? Quer Uhum. dizer, a gente vive, você chegou a falar em tempestade perfeita, digamos assim, porque de fato a gente vive um momento muito propício para que exista pelo menos esse debate. E a gente Sim. já tem visto em alguns países ou algumas empresas a adoção de uma jornada de trabalho mais curta ou mesmo uma semana de trabalho de 4 dias. É, ainda assim, mesmo com essa tempestade perfeita, mesmo com condições melhores para que a gente fale disso, há, obviamente, uma resistência grande. Gabi, já citaram, por exemplo, e aí estou pensando muito no RH, né? Nossa audiência é Uhum. formada por milhares de RHs que nos ouvem e tudo, e eles estão pensando assim, legal, então vou falar de semana de jornada de trabalho de 4 dias. Mas
a alta liderança da empresa de cara vai encarar isso como, pô, vão trabalhar menos, todo mundo é preguiçoso, parará, parará. E o trabalhador vai encarar assim, pô, eu vou ter que fazer a mesma coisa de segunda a quinta. Não quero, prefiro fazer de segunda a sexta. Aí te pergunto, qual é a melhor maneira do RH abordar isso dentro da organização, tanto junto com a liderança, a alta liderança, quanto com os trabalhadores? Eu acho que a gente está também na tempestade perfeita para o RH, né? Eu acho que talvez a área de RH nunca esteja tão em evidência como estar agora, né? As organizações hoje colocaram, talvez algumas de uma maneira talvez não tão fluida, o RH na posição que o RH merece, que é a posição estratégica. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, acho que o RH nunca teve tanta voz como teve hoje. É por isso que talvez a questão que a Gabriela trouxe seja importante, Daniel. Se você é um RH hoje, que pauta você levaria de transformação para sua organização? Que debates você traria à tona? Quando a gente tem uma fila de prioridades que ainda precisam ser sanadas, quando a gente tem, por exemplo, o trabalho forte que precisa ser feito com líderes, quando a gente tem, por exemplo, algumas questões de jornada interna que precisam produzir mais coerência internamente, quando a gente tem uma série de pautas que precisam ser levantadas, eu perguntaria para vocês, colegas de RH que estão ouvindo, será que essa seria a sua pauta? Não sei, talvez a sua organização esteja madura o suficiente para debater isso. Talvez a questão do bem-estar já esteja tão diluída na sua organização que ao usar esses voos faça sentido, ou talvez isso force a sua organização a pensar mais profundamente em bem-estar. Então, cada profissional de RH aqui precisa ocupar o seu lugar de fato, precisa protagonizar isso internamente nos seus negócios e precisa ser um agente dessa transformação. Eu acho que o terreno propício é para que todos nós que trabalham com RH saibam qual é o seu lugar devido nas organizações. É estratégico, é questão de sobrevivência dos negócios e precisa ocupar esse espaço, levantando pautas que criem e produzem também credibilidade interna. O que a gente vê muito são RHs que às vezes tendem a seguir determinadas modas e modismos e não produzem consistência interna, perdem credibilidade Exato. dentro do negócio e não conseguem gerar transformação. Eu acho que talvez seja o momento dos RHs olharem, olha, quais são nossas prioridades aqui? Vamos primeiro produzir uma jornada eficiente, vamos produzir leveza, vamos ajudar as pessoas a entender como o nosso trabalho pode ser um lugar de prosperidade e aí a gente trazer pautas que são pautas importantes, mas são pautas que envolvem uma mudança estrutural muito profunda, porque reduzir jornada envolve processos, procedimentos, muitas vezes desenho de cargos e funções, vai mexer tão Uhum. profundamente com a estrutura do negócio que talvez outras prioridades estejam aí mais à frente. Então, acho que essa pergunta é muito importante, Daniel, deixar essa reflexão para todos os nossos colegas. Qual é a bandeira que você quer levantar e que essa bandeira produza consistência internamente? Porque a gente precisa ser uma área que produz credibilidade. Porque agora é a nossa hora. Nunca estivemos tão em moda, né? O Em RH evidência. nunca teve tanta força como agora. Agora nós somos a área que produz bem-estar, nós somos a área que pode levantar as pautas de gente que vão gerar a transformação que as organizações precisam. Então pensem nisso, colegas. Lucas, uma curiosidade, você tem visto esse movimento de empresas brasileiras? A gente aqui fazendo matéria, um caso ou outro, acho que foram 2 exemplos que vimos, um deles era uma startup, mas você tem visto esse movimento de adoção de 4 dias? Olha, o de 4 dias. Veja, o Brasil é um caldeirão, né? O Brasil é continental. O Brasil tem empresas de tantos segmentos, com tantas possibilidades. O que eu tenho visto e que a sociedade vem cobrando são organizações que mantenham coerência e consistência em suas práticas. Então, conheço sim algumas startups, mas a grande questão que fica é quando o cinto econômico aperta, como essas empresas estão tomando decisões. A gente está vendo agora vários casos de startups que estão fazendo desligamentos sem um devido cuidado, sem Sim. serem humanizadas como pregavam, e a sociedade está cada vez mais intolerante para isso. Então, vejo movimentos e pautas nessa direção, mas coloco um asterisco grande aí se essas decisões serão consistentes ao longo do tempo.
A gente vê um movimento forte, mas a gente precisa produzir consistência. E essa consistência vai muito por entender mais profundamente se esses processos são sustentáveis no nosso negócio. Legal. Eu até queria propor uma análise aqui, mas, claro, depende do tipo de negócio, tipo da empresa, mas você, como consultor, treinador, imagina que você é contratado por uma empresa com foco nessa preparação de um ambiente de jornada de 4 dias. Você foi contratado por essa empresa. Qual seria a sua primeira iniciativa? Qual seria a sua ação número 1 para preparar esse ambiente da empresa? O que você buscaria entender da empresa? Super hipotético, sei que depende, né, do negócio, enfim, mas propor essa Claro. reflexão aí. Bom, eu acho que eu seguiria 2 caminhos. O primeiro caminho seria o caminho da estrutura de processos internos, como as pessoas vão se organizar para produzir a mesma coisa nessa jornada. E o outro caminho seria entender no ser humano integral como eu preparo você para ter um dia a mais para cuidar de si mesmo. Como eu promovo o autocuidado nesse dia a mais. Eu costumo dizer que a gente está vivendo a revolução do play. E isso muitas vezes é mal interpretado. A palavra play, para mim, é a exploração da vida. Inclusive, o meu livro, Playfulness, é esse convite. Saímos da era do Homo faber para o Homo Playfulness. O Homo Playfulness é aquele homem que precisa, aquele ser humano que precisa explorar possibilidades da vida, transformando a vida num grande aprendizado. Então, o que você vai fazer desse dia extra é que pode impactar muito e ter uma repercussão muito forte em como será o resto da sua semana. Porque se eu uso esse dia extra para um lazer, que é um lazer passivo, em que eu não produzo algo que seja algo que reduza a minha carga de estresse, que realmente complemente e produza sentido para minha vida, eu vou continuar levando uma vida sofrida, eu vou continuar levando uma vida com cargas que eu não consigo lidar, e eu talvez esteja criando aí uma centelha para um estresse e um adoecimento que não existia antes. Porque não sei se vocês sabem, mas a experiência de flow, que são as experiências ótimas na vida, que produzem bem-estar, elas existem em muito mais possibilidade no trabalho do que no lazer. Se eu tenho um lazer passivo, que eu fico só dentro de um estado de observação das coisas, esse flow ele é reduzido, ele é um flow mais frágil, as experiências não são tão profundas. Mas quando eu estou envolvido em algo que eu preciso criar coisas, resolver problemas complexos, o meu flow vai lá para cima. E o trabalho seria um bom território para isso. Agora, infelizmente, a gente está vivendo tantos ruídos, tantas pressões que são obstáculos a gente viver experiências ótimas. Então, talvez eu seguiria esses 2 caminhos: olhar processos e ajudar as pessoas a produzir autonomia para que esse dia extra, entre aspas, seja um dia de significado. Perfeito. Olha, eu tô quase achando que em vez de uma semana de 4 dias de trabalho, a gente deveria ter uma semana de 6 dias de trabalho. Não, Esquece o calma aí, sábado. calma aí. Estão inventando moda aqui que vai. Mas olha, Daniel tem toda a razão, porque se a gente ressignifica esse lugar do trabalho, eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, a gente vai entender que trabalho é a relação humana de ajudar alguém, transformando o mundo, gerando prosperidade. Agora, construímos culturalmente uma ideia de trabalho e sofrimento, e penitência, e dureza. Se essa ideia for ressignificada, eu vou acordar no segundou e não no sextou. Por mais segundou e menos sextou, talvez, né? Esse é um bilhete. Talvez a nossa revolução atual seja essa revolução de ressignificar o lugar do trabalho. Veja, eu não estou dizendo com isso que todas as pessoas terão plenitude e felicidade no trabalho. Eu estou dizendo que nós precisamos ter no trabalho um lugar que produza mais bem-estar do que produz atualmente. E isso passa por a gente pensar um pouquinho que lugar é esse. Será que trabalho precisa ser um espaço só de sofrimento? De esforço eu sei que será. Mas será que precisa ter essas cargas de sofrimento que a gente construiu culturalmente? Eu acho que é esse o bilhete. E você vê porque essa questão do. Desculpa, Dan. Essa Imagina, questão do sofrimento, a gente vê pesquisas, recebemos várias pesquisas, muita gente trabalha doente, fica com medo de falar para o gestor que está doente e trabalha. Assim, até tem um atestado e trabalha mesmo assim. Lembrei desse dado pela essa questão do sofrimento. Não posso, é preciso trabalhar mesmo assim, né? Porque a coerção foi um grande modelo de gestão que durou muito tempo, né? Eu tenho uma passagem que eu falo muito em minhas palestras, que eu recebi de um amigo que gosta de me provocar. Ele me mandou um trecho de um livro
e sem me dizer qual era o autor. E o livro falava assim, ó, quando você está trabalhando, você tem que trabalhar. Quando você está se divertindo, você tem que se divertir. Nunca as duas coisas precisam dialogar ou estar juntas. Isso é um absurdo. Aí eu falei, cara, me manda o autor. Ele mandou assim, Lucas, ele fala o contrário do que você diz. O autor era Henry Ford, Minha Vida, Minha Obra. Ou seja, estava falando de um modelo de gestão que não considerava o ser humano como integral. O modelo que funcionou em uma época. Inclusive, a própria palavra diversão vem do latim divertere, olhar por outros ângulos. A gente precisa olhar por outros ângulos. Nenhuma empresa vai sobreviver sem inovar. E para inovar, a gente precisa construir leveza. As pessoas precisam criar. E a criatividade é instrumento da resiliência. A resiliência, ela precisa ser nutrida. Com as cargas de estresse que a gente tem hoje, as pessoas são menos resilientes, elas vão dar menos ideias, as empresas vão inovar menos e as empresas vão ficar para trás. Apertar o play nas organizações é esse convite, é o divertere. Talvez o Henry Ford fez sentido numa época, mas agora a gente precisa convidar as empresas e as pessoas a uma nova direção. Lucas, quero agradecer imensamente pela sua participação, por compartilhar esses insights tão legais com a gente. Desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, uma pauta tão maravilhosa. Pena que o tempo é curto para muito assunto, né? Obrigado, Gabriela, obrigado, Daniel, e até a próxima. Com certeza. A gente que agradece. Gabi, obrigado também por ter participado hoje com a gente. Obrigada, Dan. Obrigada, Lucas. Foi um prazer. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Eu e a Gabi falamos com o Lucas Freire, psicólogo organizacional e especialista em felicidade do trabalho. Muito bom, né? Muitas reflexões interessantes. E aí, dá para perceber que a mudança do padrão mental e de como a gente encara o trabalho, a nossa relação com o trabalho, pode até tornar irrelevante a discussão sobre a semana de 4 dias de trabalho. Quer dizer, ou pelo menos, antes de discutirmos isso, tem muitas outras coisas para a gente refletir a respeito. E eu fiquei muito feliz que o Lucas trouxe várias desses insights para a gente pensar. Quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem o canal no YouTube e claramente também tem o nosso grupo e a company page do RH para você no LinkedIn. Se você optar por seguir a gente por lá, você vai fazer parte de uma comunidade de mais de 50 mil profissionais de recursos humanos que trocam ideias e insights todos os dias por lá no LinkedIn. Então fica aqui o convite para você fazer parte dessa comunidade e fica o convite também para você visitar o rhpravocê.com.br, que é o nosso portal de conteúdo, e lá você vai encontrar posts e colunas e artigos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação e também pela comunidade de RH. Fica à vontade, a casa é sua. Eu torço para que você tenha curtido o episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.